E aí, meu povo, bom dia, bom dia, bom dia. Passando a desejar um ótimo final de semana pra todo mundo. Tô preparando agora meu café da manhã. Já tomou o teu café da manhã, minha mana? Eu ainda não. Tô preparando aqui. E olha o que eu tenho aqui. Minha bananinha Pacovan, meu povo. Hoje eu vou comer banana Pacovan no café da manhã. É igual, tava em falta a banana Pacovan aqui em São Paulo, que é a banana da terra aqui, né? E nossa, eu gosto muito de comer banana Pacovan, gente. Faz tempo que eu não como banana Pacovan assada na airfry. Eu gosto de comer ela cozida também, mas eu gosto mesmo é de assar ela. Eu vou assar aqui, vocês vão ver como que ela fica. Fica muito bom, porque é como se ela liberasse o doce, o açúcar que ela tem, aí fica tipo uma crosta crocante. Enfim, menina, maior pavilagem. Muito delicioso banana Pacovan assada. Eu gosto muito. E eu asso a minha na airfry, tá bom? Agora eu vou preparar meu café da manhã, que eu tô com muita fome. Bora? Tô aqui, ó, cozinhando o meu ovinho. Vocês lembram que eu bati cabeça com esse fogão, porque na época eu não conseguia ligar ele, porque eu gosto do fogão do fogo mesmo, mas enfim. Segredo desvendado, já tudo certo. Já tô aqui meu ovinho cozinhando, já até desliguei. E a banana assada na airfry, gente, olha isso. Ai, que delícia! Aí também fiz aqui um mamãozinho cortadinho com chia. A chia eu coloquei pra desidratar hoje na água, pra hidratar, na verdade, hoje na água. Mas pode comer ela jogando ela assim. Aí quando eu coloco ela na água, ela fica tipo assim, com uma gelatina em volta, ó. Mas pode jogar ela normal mesmo. Bora lá, deixa eu arrumar minha mesinha pra mim. Bom dia! Olhem esses quadros que eu ganhei de uma fã lá em Belém. Olha que lindo. Olha isso, gente. Olha isso. Essa imagem, ela mexe muito comigo, né? De olhar assim, já chega a me emocionar. De verdade, fico emocionadíssima quando eu olho pra essa imagem, pra esse registro. Muito forte. Tem muito significado. Tem muita simbologia, tem muita força. Essa imagem, pra mim, ela é muito representativa. Inclusive, quando eu tiver a minha casa, que ela estiver pronta, eu vou colocar esse quadro, um quadro dessa imagem, bem grande, assim, bem empoderado na minha casa, sabe? Porque essa imagem, pra mim, ela fala muito. Tem muita voz, tem muita força. Que lindo, gente, olha isso. Aí veio também esse outro quadro, que eu também gosto muito dessa montagem que fizeram, acho muito bonita. E esse outro de alguns momentos meus no Big Brother, gente. Olha isso, que lindo! Minha, tem até o grilo aqui, olha ainda. O meu grilo, gente, meu grilo, meu Deus do céu. Ele veio aqui também esse outro presente, gente, algumas fitinhas, ó. Lembrança do Ciro de Nossa Senhora de Nazaré. Olha, padroeira dos paraenses. Faça 3 pedidos. Olha, fui ao Ciro e lembrei de você. Que lindo, gente, sério, que fofo. Ano passado eu ganhei, inclusive, eu fui ao Ciro, tive a grata alegria, a felicidade de ir ao Ciro levar minha mãe. E eu ganhei um pedaço da corda que me deram. Muitas pessoas me deram um pedaço da corda, né, que acontece no Ciro, no trajeto, que significa muito, né? Milagre, fé, realização, força, cura. Muitas pessoas fizeram questão de tirar o pedacinho, que é muito disputado as suas cordas, pra me dar. Sabe? Foi muito bonito. E eu tenho esses pedacinhos e minha mãe também tem, colocou na chave dela. Mano, muito obrigada, sério, muito obrigada mesmo. Tô vendo onde eu coloco, ó. Se eu coloco aqui, que entre o banheiro e o meu quarto, ó. Ou se eu coloco aqui nessa parede aqui da sala. Ó. Ou se eu coloco aqui nessa parede do lado do interfone, que eu ia colocar um espelho grande. Ou aqui, ó, posso colocar aqui, posso colocar aqui. Só sei que esse quadro ele vai ficar exposto, porque essa imagem, nossa, ela é muito forte, muito significativa, muito, muito. E eu tenho, assim, muito cuidado com quadros na minha casa, né, porque os quadros, eles trazem muito significado, muito significado. Você tem que ter cuidado, assim, com o que você coloca na sua casa, né. Eu, pelo menos, eu penso muito nisso. Esse daqui é só prosperidade, alegria, força, fé, vitória. Esse quadro significa tudo isso e um pouco mais. Eu tô olhando essa imagem aqui e me veio uma série de sensações e de sentimentos ótimos. Esse dia foi a final do Big Brother, né? 16 de abril de 2024. Mas eu lembro-me da cadeira elétrica, da entrevista com toda a diretoria e produção do programa. E aí, eu falei bem assim, olha, me ponham lá que eu vou pra final. E eu lhes garanto que a minha final vai ser final de Copa do Mundo.
Gente, quando eu fechei a minha boca, eu falei, meu Deus, como que eu pude ter falado isso? Tanto que quando eu soltei essa lá na cadeira elétrica, todo mundo ficou assim, se olhando, tipo, ninguém esperava. Como? Sabe? Eu falei tudo que vinha na minha cabeça ali, sem pausa, sem nada. E é muito incrível e lindo a força das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Por isso você tem que acreditar nos seus sonhos. Você não pode aceitar setas ou limitações, porque todos nós somos capazes e competentes de viver o melhor dessa terra. Tomei um banhão e eu vou agora já sair pra almoçar. Com quem será que eu vou almoçar hoje? Agora passando meu protetor solar com cor, que eu amo. Pra mim a maquiagem tá pronta só com esse protetor solar com cor. Olha isso, gente. Olha isso, presta atenção. Olha isso, gente. Olha a diferença de um rosto pro outro. Que paraíso isso. Olha isso. Olha, que beleza. Agora eu vou pro outro lado. E eu vou já sair pra almoçar com uma pessoa, vou dar um spoiler, que vocês gostam muito aqui. Faz tempo que eu não encontro ela, porque essa pessoa mudou de casa. Almoço hoje. É uma pessoa que vocês conhecem, gostam. Eu sempre ia à casa dela aqui em São Paulo. E não fui mais, porque assim, logo depois do carnaval, eu já comecei uma rotina de viagens. Fui pro Amazonas, pra temporada bovina, enfim. E agora ela se mudou, não tá mais perto de mim. Antigamente ela tava perto de mim, agora ela se mudou. E ela é bem divertida, vocês gostam muito dela. Agora passar mais protetor solar, agora esse sem cor aqui no colo. Quem vocês acham que é a minha companhia do almoço de hoje? Bora ver se vocês acertam. Bora ver. Mas já tô prontinha, só secar meu cabelo. Bora ver se vocês acertam aqui. Quem vocês acham que é? Bora! Reage! Dá palpite! Nossa, minha mão ressecada. Nossa, deixa eu passar logo uma polpa. E enquanto a minha companhia do almoço não chega, bora falar de Tudo é Rio, de Carla Madeira, esse livro que eu li e fiquei de dar a minha opinião pra vocês. E você já tá tendo até seguidora que falou, Cunhã, já fiz até o resumo aqui. Já li, já busquei o resumo. Vocês são muito ansiosos, hein? Mas bora, que a nossa hora chegou de falar desse livro. Vamos lá. Vou dar a minha opinião sobre esse livro. Mas, vou logo adiantar pra vocês que eu não vou falar do livro todo. Vou dar um resumo dele pra vocês, porque eu quero que vocês leiam, pra vocês compartilharem comigo e com outras pessoas a opinião, a visão de vocês. Eu acho que cada pessoa pode ter uma visão particular, sabe? Então, vamos lá que eu vou dar a minha visão pra vocês e vou fazer um resuminho aqui. Esse livro é extremamente polêmico e pode despertar vários gatilhos, mas é muito bom pra gente fazer muitas reflexões particulares. É um romance com drama que foge completamente de qualquer romance que a gente possa conhecer. Gira em torno de 3 personagens, Dalva, Venâncio e Lucy. Dalva e Venâncio são um casal. Um é o grande amor da vida do outro. Eles têm um filho. Em dado momento, o Venâncio chega em casa e encontra a Dalva amamentando a criança. Ele sente tanto ciúmes daquela cena, que louco, né? Pois é. Que ele simplesmente retira a criança do colo da mãe com toda a força que ele tem e joga muito longe. E a criança morre. Lucy é uma prostituta que trabalha no prostíbulo, onde o Venâncio começa a frequentar depois desse episódio. E tudo gira em torno disso que eu tô falando pra vocês. No final tem uma grande reviravolta. E eu quero que vocês leiam, por isso que eu só tô fazendo um grande resumo aqui, não tô contando exatamente tudo. Eu quero muito que vocês leiam pra vocês me darem opinião. Agora eu vou falar a minha opinião sobre esse livro. O Venâncio tinha muitos ciúmes da Dalva. Desde o namoro, ele já dava características, sinais de que ele era extremamente ciumento, a ponto de, na vida de casado, ele sentir ciúmes do próprio filho, amamentando o seio da mãe e jogar a criança longe. E nesse livro a gente vai na infância do Venâncio, que é sobre isso que eu quero falar com vocês. O Venâncio, ele teve uma infância muito difícil. Ele abominava o pai dele, porque o pai dele era extremamente violento, grosso e tóxico. Então, essa infância, esse contato com esse pai, formou esse adulto extremamente ciumento, tóxico e inconsequente. E é sobre isso que eu quero falar com vocês agora.
Eu tô falando de um único personagem. Poderia falar das mulheres, das personagens, mas assim, o que mexeu muito comigo foi a infância do Venâncio. Quando eu li no livro o que ele fez com a criança, eu falei, cara, é a infância desse cara. Então veja bem, o que formou esse adulto ciumento e violento foi a infância tóxica que ele teve diante de um pai grosso, frio e violento. Então isso formou um pai que inclusive ele abominava, né? Ele abominava essas características no pai, mas ele se tornou, né? Ele tem essas características na vida adulta dele, a ponto de sentir ciúme extremo por conta da sua insegurança, da esposa, da Dalva. Então esse livro, quem já leu o livro vai conseguir me entender, talvez. Esse livro ele fala muito sobre isso. Pra mim, é essa a reflexão que eu tenho. A infância mal curada forma o adulto. A formação, né, desse adulto. Então eu oro muito para essa questão da infância, da criança. Vocês já sabem disso. Então quem lê o livro vai conseguir compreender o que eu tô falando agora. Por isso que todos nós temos traumas de infância, né? O que pode ser trauma pra mim pode não ser pra você e vice-versa. E esses traumas, eles vão seguir com a gente até formando a nossa vida adulta. E pode ser que esses traumas reverberem de uma forma negativa, como esse livro fala sobre isso. Então, eu olho muito, o meu olhar para esse livro é muito voltado para essa infância. Como foi a infância do Venâncio? Para ele ser tão agressivo, ciumento, tóxico, inconsequente. Então, veja bem, é como se a gente estivesse em uns momentos hipnotizados, fazendo passos, atitudes e atos hipnotizados, a ponto de em algum momento ser inconsequente e não perceber que o que falta é acolher a nossa criança, abraçá-la e nos curarmos com essa criança, para ter essa libertação, né? Perdoar o pai, que ele tinha que perdoar, liberar o pai, né? Acolher aquela criança da infância que não foi acolhida. Então esse livro fala pra mim sobre isso. Olha, eu não sou psicóloga, não sou terapeuta, não sou formada nessa área, e eu estou aqui compartilhando a minha opinião, onde o livro tocou em mim, através das minhas vivências e da minha formação como ser humano. Então eu tô compartilhando a minha opinião com vocês. Inclusive, me levou a vários lugares, me levou a relacionamentos tóxicos que eu já vivi. Um deles, eu me lembro bem que a pessoa que eu vivia na época tinha muitos ciúmes de mim, mas eram ciúmes assim silenciosos, onde ninguém percebia, só eu sabia o que eu passava. E a ponto da pessoa sentir ciúmes de eu trabalhar, né? Eu não fazia absolutamente nada. Pra mim era normal o hábito de eu trabalhar, falar com todo mundo, com homem, com mulher e tal, e a pessoa sentia muito ciúmes. E falei, cara, como que é a sua infância? Vamos falar da sua infância, como que foi a sua infância? E a pessoa começou a falar da infância, o abandono da mãe, o abandono do pai, responsabilidades da infância, que não foram curadas, que ele não se acolheu. E tá tudo bem. E eu lembro que eu levei pra essa pessoa esse despertar, pra ela se acolher. Porque isso impacta muito. E eu me lembro que eu falava muito para esse relacionamento, vamos fazer terapia, para acolher a sua criança, liberar os seus pais, né? Você merece fazer terapia. Eu lembro que a pessoa não queria fazer, porque os seus atos, era confortável esse lugar de inconsequência, porque é a infância, é a criança não querendo a responsabilidade. Eu lembro que eu falava para ele, você tem que fazer, que isso é sua infância reverberando aqui entre nós, esse ciúmes excessivo, é um ciúme silencioso, né? Só eu vivia, outras pessoas não sabiam. E coisas simples despertavam ciúmes, como eu trabalhar, falar com homem e mulher, a coisa. Conversar com pessoas era demais. Nossa, você é muito comunicativo, falando com todo mundo. Enfim, então esse livro ele me tocou muito nessa parte. E eu acho que é muito importante vocês lerem, que eu quero saber onde vai tocar vocês também. E reforça mais ainda como nós precisamos e merecemos acolher a nossa criança, liberar os nossos traumas e seguir a nossa vida de forma liberta.